E aí pessoal, tudo bem? Cristiano Zarte aqui. Hoje nós vamos conversar de algo muito sério que está acontecendo no nosso país. Estamos vivendo o coronavírus. Mas o que nós estamos fazendo? As medidas de contenção, as medidas que foram tomadas para que esse vírus não se alastrasse, foram suficientes? Mas com essas medidas, o que mais veio? Olha esse caso do Ceará. Ei pessoal, olha o tanto de gente querendo comer, gente, com fome. Prefeitura, governo, por favor, mande comida pro povo. Vocês mandaram o povo ir pra casa, mas tem pessoas que não têm casa pra morar. É isso aí. Eles estão precisando de comida. Assistência. Por favor, governo do estado do Ceará ou prefeitura, não abandonem eles não. Você pode ver, as medidas foram tomadas, o vírus está tentando ser domado, controlado. Assim mesmo, mortes estão acontecendo, já estamos chegando a um número muito grande de mortes. Já estamos próximos de 50 mortes no Brasil e é com muito pesar que nós dizemos isso. Nós temos que orar por essas almas, por essas pessoas que faleceram em decorrência desse vírus. Ontem, na terça-feira, uma senhora de 91 anos faleceu em Porto Alegre, primeira vítima do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Aqui na nossa cidade de Osório já temos casos de coronavírus. No litoral norte temos a cidade de Torres com 7 casos de coronavírus e são números que nós precisamos nos atentar, cuidar sim e também não deixar que esse vírus se alastre. Mas na noite de ontem, na noite de terça-feira, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez um pronunciamento à nação dizendo que não é hora de histeria, que não é hora de nós fecharmos as portas de uma maneira geral, porque isso vai gerar muito mais problema. Você já deve ter acompanhado o discurso do nosso presidente, talvez você tenha gostado, talvez você não tenha gostado, e é o seu direito. Mas esse exemplo do Ceará é um exemplo que vai acontecer em todo o país. Você já imaginou que a crise virá, a depressão financeira virá, os problemas financeiros virão e com ele o desemprego, a baixa no próprio comércio? Quantas empresas fecharão as portas? Olha esse exemplo. Em Brasília, 4.000 pessoas perderam os seus empregos nos últimos dias. E esse número tende a aumentar. Esse número não vai baixar porque o coronavírus está vigendo. Hoje eu vi na TV, a mulher saiu de sua casa para ir para o trabalho e ela foi demitida porque as empresas não estão vendendo o que estavam vendendo. Nós precisamos nos atentar também para isso. Medidas de contenção, de higiene, medidas que visem barrar o vírus, um cuidado especial com os nossos idosos, com as pessoas com predisposição, com problemas cardíacos, com problemas às vezes na sua vida, com problemas de saúde graves, têm que ser cuidados, temos que cuidar e temos que trabalhar por eles. A doutrina social da igreja, as pessoas ficam dizendo, Zarte, tu é católico, tu é cristão e tu fica falando isso. Pois bem, o princípio da subsidiariedade vai falar que os pequenos devem trabalhar enquanto podem e os grandes não devem se intrometer, ao ponto que quando os pequenos não conseguirem trabalhar, os grandes têm que trabalhar por eles. Esse princípio foi tirado pelo Papa Pio XI durante a Grande Depressão e novamente estamos vivendo isso. Sabemos que as Olimpíadas já foram adiadas, sabemos que muita coisa está acontecendo e nós precisamos nos ater aos fatos. Muita fake news, muitas notícias que estão trazendo desesperança, mas nós não podemos perder a sanidade, nós não podemos perder a nossa razão. E isso está acontecendo quando nós deixamos de nos ater aos fatos, à realidade, e passamos a nos ater, às vezes, ao caos que está sendo gerado. A teoria do caos veio para geralmente trazer a divisão entre os povos, aonde há caos não há razão. Eu quero te perguntar, de que lado você está? Você está do lado do caos ou do lado da solução? Eu te convido a fazer parte da solução. Eu te convido a fazer parte desse momento histórico e importante para toda a nação. Aqui em Osório, nós estamos trabalhando, ajudando as pessoas. Vieram me criticar, que eu fui radical num texto que eu escrevi hoje na internet. Mas eu perguntei para as pessoas, o que vocês estão fazendo para ajudar quem necessita? Vamos nessa hora ajudar quem precisa. Vamos nessa hora ajudar as pessoas em situação de miséria. Quantas pessoas estão pedindo para os meus amigos comida, porque não estão trabalhando. Hoje mesmo,
num local aqui próximo, as pessoas me falaram que não tinham o que comer. Um circo que está aqui na minha cidade, as pessoas estão com necessidades básicas. Crianças recém-nascidas estão sofrendo, mulheres estão sofrendo, homens estão sofrendo. Até quando? Será que vale a pena todo o caos gerado? Será que vale a pena nós nos degladiarmos, novamente polarizarmos essa situação, porque a direita e a esquerda estão brigando de novo por causa de um vírus? Não é hora disso, gente. Está na hora de nós verdadeiramente nos voluntariarmos, nos levantarmos, fazermos a economia girar. Você sabia que em janeiro a Bolsa do Brasil, a Bolsa de São Paulo, a Bolsa estava em 130 mil pontos e hoje a Bolsa está batendo 50 mil pontos. Quanto tempo nós vamos demorar para crescer novamente? E é uma pena que as pessoas estão morrendo, nós temos que lutar para que mais pessoas não morram. Mas ao mesmo tempo, se nós pararmos, estagnarmos, pessoas vão morrer de fome, porque o desemprego virá, as dificuldades financeiras serão avassaladoras e eu não sei se nós teremos solução a curto prazo. Não caia em falácias e mentiras que muitas vezes a esquerda queira vender. Acredite em materiais que estão circulando, sim, mas tenha cuidado, analise. Não caia em mentiras e eu te convido, faça a máquina girar novamente. Eu tenho aqui um exemplo. Quando eu venho trabalhar, estou vindo com isso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? É um isqueiro. E esse isqueiro tem uma ponta. Eu aperto no alarme aqui do prédio, do meu escritório. E depois que eu utilizei, eu simplesmente vou lá e faço isso. Eu tenho que cuidar o máximo possível, utilizando gel, utilizando aquilo que nós temos à nossa disposição. Mas nós não podemos mais parar. Nós não podemos mais deixar na mão do Estado aquilo que compete a nós. Você lutou para que o PT saísse do governo. Você lutou para que o socialismo não viesse. Mas nós estamos nos rendendo ao socialismo, ao Estado máximo. Já imaginou se o presidente Jair Messias Bolsonaro agora quer dar um golpe e colocar todos à mercê do Estado? Ele está pronto para fazer isso se ele quiser. E olha só o caos que seria. Mas ele quer o melhor para o Brasil. Ele quer o melhor para o nosso país. Por isso vamos, sim, olhar com cuidado, olhar com amor e ternura aqueles que precisam ser cuidados. Mas vamos nos levantar. Vamos sair desse momento de abatimento. Do contrário, o número de 20 e poucas mil mortes será enorme aqui no Brasil. Muitas pessoas vão morrer no Brasil, assim como muitas pessoas morreram nos últimos anos. Não só do coronavírus, mas também de doenças, de violência. Hoje, nos últimos 3 dias na minha cidade, 3 pessoas morreram. Uma cidade de 50 mil pessoas, 3 pessoas foram mortas por conta da violência, do tráfico. Então, você imagina se isso começa a aumentar. E nós não estamos na pior fase, porque o inverno ainda não veio. Nós estamos vivendo um calor aqui ainda. Estamos nos acovardando. Está na hora de nos levantar. Está na hora de nós darmos a cara a tapa. Se você é jovem, se você não está no grupo de risco, se você pode, faça. Faça a diferença. Faça por aqueles que não podem. Lute por aqueles que não podem lutar. Enfrente esse vírus por aqueles que não podem enfrentar, sem deixar de lado o detalhe com a higiene, com aquilo que a gente pode fazer para evitar que esse vírus se propague. Do contrário, o vírus vai permanecer. Escuta esse áudio, esse vídeo que a Globo passou. Escuta aí. Por favor, André. Doutor Marcelo, como um profissional técnico com o seu conhecimento nessa área que o senhor atua, recebe declarações do tipo: há exagero nas providências tomadas para conter o contágio pelo novo coronavírus, não seria necessário todo esse confinamento, restrição de circulação de pessoas, desse jeito, lá para frente, a economia vai se ressentir de tal maneira que todos perceberão o equívoco nos dias correntes. Como é que o senhor vê declarações desse tipo que tentam desacreditar o conhecimento que o senhor representa?
André, boa noite. Essa é uma pergunta muito difícil, porque essa é uma doença nova, uma doença que tem um potencial epidêmico e pandêmico já demonstrado, mas que nós precisamos trazer em perspectiva com outros agravos do mundo e outras situações com as quais nós já nos acostumamos e que não geram essas medidas extremas de contenção. Ainda em relação a coronavírus, existem estratégias de supressão e de contenção que são diferenciadas. Eu, pessoalmente, acredito que nem sempre as medidas que foram adotadas em alguns países com sucesso relativo, e de novo, nós não temos bases concretas para medir com precisão a efetividade dessas medidas de contenção. Mas nem sempre essas medidas poderão trazer o mesmo resultado em outros cenários epidemiológicos e sociodemográficos. Então eu recomendaria muita cautela e tenho sim muita preocupação com a consequência econômica, por um motivo muito simples. Se nós adotamos essa medida de lockdown, de proibir a circulação de pessoas, fechar todo o comércio, proibir circulações de transportes comunitários entre municípios, entre estados, bloqueamos toda a economia. A epidemia, uma vez que se instala numa população, ela vai fazer o maior número de casos possível sempre. E isso é decorrente de uma característica do agente que provoca a epidemia e do comportamento natural da população. Quando nós artificialmente contemos o ímpeto de uma epidemia através dessas medidas de isolamento extremos, nós retardamos a curva epidêmica, mas quando relaxarmos essas medidas, ela vai voltar. A curva epidêmica vai voltar. Nós estamos vendo na China a reintrodução da transmissão local, que obviamente não vai seguir o mesmo ritmo do original, porque todos já sabem o que acontece e o que precisa ser feito. A pergunta é, quanto tempo a população, uma população como a nossa, aguenta medidas restritivas e de impacto econômico tão pronunciado como a que nós estamos tendo? Só para lembrar, no dia 3 de janeiro desse ano, a Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa estava perto de 120 mil pontos. Hoje fechou em 58 mil pontos. Isso não é uma perda de riqueza abstrata. Isso implica perda de emprego, perda de renda, isso já foi explorado por vocês, dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores que não têm sequer conta em banco. Como vamos fazer isso? Doutor Marcelo, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais essa situação aqui no Em Pauta. Um grande abraço, boa noite para o senhor. Foi um infectologista, tá aí o nome dele passando no vídeo, e ele mesmo falou que do jeito que está, vai piorar. Nós não podemos dar chance para o azar. Nós não podemos dar chance para que o mal vença. Por isso eu te convido, te levanta. Saia desse momento de abatimento, porque a depressão vai vir. A ansiedade eu tenho certeza que já está. E com ela talvez aumente a violência em casa, talvez aumente as brigas. Olha só, querem fechar as igrejas, fecharam. Querem fechar o comércio, fecharam. O que mais falta fazer? Dividir o povo. Deixar com que você fique longe dos seus avós 6, 7 meses. Pessoas estão dizendo, olha, os meus pais precisam de mim e eu preciso trabalhar. Talvez você não tenha pai ou mãe com problema de saúde. Eu tenho meu pai com 80 anos e ele entende. Eu tenho certeza que eles entendem. A minha mãe tem 78 anos e ela entende. Eles precisam se cuidar e estão tomando os cuidados. E nós precisamos fazer aquilo que eles não podem. Porque eles venceram muitas batalhas por nós. Eles nos deram a vida. Está na hora de nós retribuirmos. E não vai ser ficando em casa. Porque senão a crise virá, a depressão virá e nós não sairemos desse buraco tão cedo. Te convido a fazer isso. Participe realmente. Nós temos um grupo em Osório que está ajudando quem precisa. Ajudando com comida, ajudando com uma base, com fraldas, com mulheres que não têm condições, não têm dinheiro para comprar. Agora há pouco passei por um casal que está dormindo na rua, porque não tem aonde dormir,
porque não tem dinheiro para pagar um aluguel, porque eles viviam de bico e não estão contratando. O que estamos fazendo com a nossa humanidade? O que estamos fazendo com a nossa civilidade? Se levanta! Para de ouvir o que às vezes essa mídia global e porca está dizendo, porque do contrário, muitos vão padecer. E você não pode fazer parte disso. Vamos vencer juntos esse vírus. Que esse vírus faça parte do nosso passado e que ele não esteja presente no nosso futuro. Grande abraço. Participa. Curte a página, curte aí o meu canal, participa, clica no sininho. Me ajude a levar a mensagem que estou começando também a dar pelo YouTube. Vamos juntos vencer isso em nome de Jesus. Segunda-feira te espero no programa Queremos Deus pelo facebook.com/cristianosarte. Até mais. Every one of the nations that was at that meeting this morning was deeply aware of the disinformation campaign that the Chinese Communist Party is engaged in to try and deflect from what has really taken place here.